Tudo de bom para você, meu amigo, minha amiga. E a gente estreia com Paulo Izan, desembargador da Justiça do Trabalho, que tem tido uma atuação muito destacada no tribunal pela promoção do trabalho decente. Mas afinal, Paulo, o que é o trabalho decente? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar no podcast. Bem, uma das principais conquistas civilizatórias dos últimos 200 anos é, sem dúvida, impor limite à exploração do trabalho humano. E aí está a gênese do direito do trabalho. O direito do trabalho surge para ser esse limite à exploração. E o atual formato informado pelos direitos humanos é de trabalho decente. Então, um trabalho livre, que a pessoa seguro, que a pessoa tenha condições justas de remuneração, tenha repouso, tenha liberdade sindical, é o cerne do trabalho decente. Muito bem. Começamos por um conceito inclusive que é consensual, e eu pergunto ao senhor, essa COP30, em termos do trabalho decente, qual foi a relevância dela para ele? Há várias maneiras, há vários pontos de vista sobre a COP. Eu, particularmente, do ponto de vista das instituições de trabalho na Amazônia, eu acho que ela foi um sucesso. E explico. Porque houve, enfim, uma organização, um alinhamento das instituições. E agora, relações de trabalho, desenvolvimento sustentável e emergência climática são temas que andam juntos na pauta da transição justa. Então, não é mais possível falar em transição do modelo de produção com base no carbono para o modelo de produção livre de carbono, sem sustentabilidade. Não é possível mais falar em sustentabilidade sem condições justas de trabalho. Então, essa é a perspectiva. E no ponto de vista das negociações, nós percebemos que ali na Green Zone e até na Blue Zone, os debates levaram em consideração o tema do trabalho. Eu vi fortemente a presença não só do Estado brasileiro, trazendo esse tema, como também a própria Organização Internacional do Trabalho. Então, é um tema que vem ganhando relevância. Então, por essa perspectiva, eu estou muito satisfeito com os resultados da COP, os reflexos que a COP teve na temática do direito do trabalho. Olha, foi muito importante isso, mas fico pensando aqui que a gente tem aqui na Amazônia relações de trabalho muito modernas, com alta tecnologia empregada, mas também a gente ainda tem relações de trabalho baseada aí no próprio sistema de aviamento e uma chaga que é renitente, que é a questão do trabalho análogo a escravo. Até 8 horas, 9 horas da noite. A gente viveu assim. 9 anos certinho. Como é que o senhor vê tanta diversidade, como é que a gente pode atuar para mitigar, punir, enfim, evoluir nessa situação para que a gente tenha uma Amazônia efetivamente com trabalho decente? Essas contradições, elas chegam a ser dolorosas, porque de fato tem modelos de relações de trabalho extremamente modernas, em que os trabalhadores estão seguros, estão estáveis e conseguem fazer do trabalho um local de produção e reprodução do próprio ser humano, e ao lado disso vai encontrar relações que são rigorosamente pré-capitalistas. O que nós temos que colocar aqui, que é o pano de fundo, o que vai resolver essa situação é a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável para a nossa região. Porque crescimento econômico, projetos autoritários de desenvolvimento, nós já tivemos muitos ao longo dos últimos 60, 70 anos. O que nós precisamos agora é responder a seguinte pergunta: qual é o desenvolvimento que nós, enquanto Amazônia, queremos? Queremos só crescimento econômico? Não. Nós queremos mais postos de trabalho com qualidade, que permitam superar esse sistema de aviamento, por exemplo. É inconcebível que nós estejamos lidando com gatos, com recrutadores, com pessoas cerceadas na sua liberdade em pleno século XXI, século que parte do mundo fala de inteligência artificial e a outra parte fala só de maldade natural. Entendo. Então, basicamente, ela responder o seguinte: planejamento para quem e para quê, né? E aí eu acho que tem muita concordância com o que o senhor fala,
mas ainda que a gente ainda está nessa fase, vou dizer, assim, rudimentar, eu vejo com muita preocupação o trabalho a céu aberto. Como é que a gente está pensando isso em termos das instituições que tratam do mundo do trabalho? É claro que o senhor vai responder pelo Tribunal Regional do Trabalho, porque até os indicadores que medem o calor, eles foram trabalhados para ambiente fechado. O senhor conhece já alguma técnica que possa medir esses danos todos no ambiente a céu aberto, a tal do estresse térmico? Nós estamos numa cidade que, segundo o Marcos Nobre, vai se tornar inabitável até 2070, se nada for feito. Nós estamos na cidade do Brasil, Belém do Pará, em que a capital brasileira foi registrada a maior quantidade de onda de calor. Então, além dos aspectos técnicos de saber se o BTG é eficiente ou não, se ele é o único que nós temos, vamos usar. Isso, não, de fato, não impede que nós aprimoremos as técnicas. O fato é que, hoje, os nossos trabalhadores, sobretudo, estão a céu aberto, estão expostos às condições severas de trabalho. E severas não só para as simples exposição, porque a própria dinâmica de trabalho chega a ser penosa. Vou citar aqui alguns grupos que se encontram, e aqui no exagero retórico, no estado de hipervulnerabilidade. As pessoas que trabalham com a coleta de lixo urbano, os trabalhadores da construção civil, sobretudo da construção civil pesada, o pessoal que trabalha com pavimentação e construção de rodovias, os trabalhadores rurais. São realmente esses grupos que o estado da arte, o estado técnico que nós temos, já permitem dizer que estão submetidos a condições de calor muito severas. Que é necessário fazer um ajuste, uma adaptação do modo, da organização do trabalho. E se essa organização do trabalho, como por exemplo, ajuste do horário, evitar os horários de maior calor, se pausas ao longo do intervalo não for suficiente, investir em tecnologia, garantir hidratação adequada, porque às vezes água não é suficiente, é necessário entrar com hidrólito, dado o alto grau de hidratação. Então, o fato é que nós, inclusive, temos um momento muito particular hoje, porque a norma técnica do Ministério do Trabalho, que trata do trabalho a céu aberto, ela está em vias de sofrer revisão. Então, esse é o momento de aproveitar a efervescência dos temas sobre mudanças climáticas e adaptação dos postos de trabalho e rever não só essa norma especificamente, mas rever toda a legislação trabalhista, especialmente aquela que trata das normas de segurança do trabalho, pela perspectiva da emergência climática. Correto. Então, isso, a norma ao que o senhor se refere é a NR15, que, inclusive, do nosso ponto de vista, ela tem que alcançar transversalmente as demais normas, né? Todas as normas regulamentadoras têm que ser alcançadas, tratadas, respeitar a NR15, que venha trazer, desde que ela venha trazer indicadores e soluções para o nosso diálogo. Mas, em se tratando disso, o fim da jornada 6x1 já não era um bom começo para essa situação? Nós vivemos hoje, Paulo, uma epidemia, e aqui não é, mais uma vez, um exagero retórico, de problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. Porque não é só a quantidade de tempo que se passa no trabalho. Houve uma intensificação do trabalho humano. Nós estamos hiperconectados em regra. WhatsApp, e-mail, celular. Nós não estamos conseguindo nos distanciar saudavelmente do trabalho. E o que está causando? Sobrecarga. A literatura médica tem casos claros de ansiedade ligada ao trabalho e a situação mais grave que é o burnout, que é o esgotamento. Então, reduzir o tempo de trabalho é importante e aí adotar normas que reduzam a carga de trabalho são um sinal mais do que evidente, é uma coisa mais do que necessária nesse momento, mas algo que nós também precisamos nos preocupar é com a intensificação do trabalho. Eu garanto que essa geração que vive hoje, ela é mais produtiva do que a geração que nos antecedeu. E ela é produtiva porque ela aumentou a intensidade do trabalho. Isso tem um custo. Normalmente,
é o custo na saúde física e mental do trabalhador. Essa intensidade ela ocorre de forma diferente, atrás das contradições. Se aqui, no uso intensivo da tecnologia, você tem uma elevação muito grande da produtividade e a queda de qualidade de vida do trabalhador por uma exposição e uma concentração que excede o limite físico do ambiente do trabalho, lá no campo você tem um estresse térmico temperando um trabalho que ainda é braçal, que ainda tem pouco ou quase nada de uso de tecnologia, salvo nos grandes latifúndios onde foram plantadas sojas, que já tem uma máquina de soja e outras monocultura que já tem um sistema próprio, ar-condicionado com um trator, enfim, justamente para produzir mais e mais. Então, eu fico me perguntando assim para o senhor, assim, de forma reflexiva. Nós estamos num momento em que a gente teria que pegar determinadas cadeias produtivas e fazer legislações diferenciadas, porque, veja, as doenças psicossociais elas estão alcançando quase todas as categorias urbanas, mas com muito mais, vamos dizer, incidência nos bancários. Como é que o senhor vê isso? No direito do trabalho brasileiro, há uma tradição, que não vou dizer se é certo ou errado, mas de fazer proteção por categoria. Isso não dos seus bônus e dos seus ônus, porque acaba havendo uma fragmentação. Mas é claro que toda atividade econômica ela vai ter os riscos próprios comuns que precisam ser mapeados. Mais do que estabelecer um estatuto específico, eu acredito que se nós fizermos os planos de gestão de riscos adequados, concretos, reais, não documentos cartoriais que fazem porque é uma obrigação legal, seria um bom caminho para entender quais medidas devem ser tomadas. Porque não existe como implementar medidas que efetivamente protejam a saúde e segurança do trabalhador sem um adequado risco, um adequado entendimento dos riscos próprios da atividade econômica. Os bancários, por exemplo. Os bancários hoje, eles sofrem de várias maneiras. Eles são uma categoria que estão fortemente afetadas pelos avanços tecnológicos. Então, inclusive o dispositivo da Constituição que fala da proteção contra a automação deve ser acionado de maneira imediata os bancários. E os bancários que estão ficando, as pessoas que estão ficando, elas estão passando pelo processo de intensificação de mão de obra. Ansiedade é uma coisa que tem nexo técnico epidemiológico com relação ao trabalho do bancário, pela perspectiva da previdência social. Isso é muito grave. Nós sabemos que hoje o bancário, se aparecer ansioso, há uma prova estatística de que aquilo decorre do trabalho. Nós não podemos encarar isso como uma coisa normal. Não pode se naturalizar. As pessoas vivem, as pessoas trabalham para viver ou vivem para trabalhar? Um dilema parece bobo, parece antigo, mas nós temos que responder isso. Acho que a economia serve ao homem, não o contrário. E aí, voltando à minha primeira fala, acho que um dos grandes passos civilizatórios da humanidade é estabelecer limites à exploração do trabalho. E um desses marcos é justamente garantir condições de trabalho seguras e saudáveis. Então, o bancário e por outras categorias que merecem proteções próprias, específicas, que efetivamente enfrentem os riscos. Enfrentem os riscos e impeçam que esses riscos se implementem. E não basta só conhecer, tem que impedi-los de serem implementados. As pessoas não devem adoecer no trabalho. Isso é anomalia. Isso é uma anomalia. Não pode ser naturalizado. Correto, doutor. Como diz o Belchior, tudo muda e com toda a razão. Não fosse assim, a gente ainda trabalharia 12, 14 horas por dia e ainda moraria em péssimas condições e sem qualquer direito. Então, a evolução do direito do trabalho da sociedade gerou isso. Paulo, me permite, parte dessa jornada de 12, 14, 16 horas, me preocupa muito essa glamorização do trabalho por extensas jornadas. As pessoas acham, parece que é o normal, é algo desejável trabalhar
12, 14, 16 horas. 4 coisas que você precisa saber sobre jornada de trabalho. A duração normal da jornada de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Entre 2 expedientes, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Todo empregado com jornada diária superior a 4 horas tem direito a pausas durante o expediente. Quando o empregado trabalhar até 6 horas por dia, o descanso deve ser de no mínimo 15 minutos. Nos casos em que a jornada ultrapasse 6 horas, é obrigatório intervalo de pelo menos 1 hora. Mas atenção, é possível intervalo abaixo de 1 hora, desde que a empresa tenha refeitório e autorização do Ministério do Trabalho. O tempo gasto pelo empregado para chegar à empresa não é considerado como jornada de trabalho. Da mesma forma, o retorno para casa, mesmo que seja em meio de transporte oferecido pelo empregador, não é computado, por não ser tempo à disposição da empresa. As empregadas com filhos de até 6 meses de idade têm direito a 2 pausas de meia hora durante a jornada para amamentar. Superexploração do trabalho gera doença. E doença gera custo social. Para além do drama individual que o sujeito tem, porque aquele sujeito vai sofrer doente. Mas ele não vai sofrer sozinho, porque a sociedade toda vai arcar com o adoecimento dele. E a pessoa que lucrou com o adoecimento dele? Onde está? Pois então. Olha, e tem mais. Eu conheço poucas ações regressivas do INSS contra acidentes de trabalho, né? Para rever o que o Estado gastou com acidentes de trabalho que foi provocado justamente por uma direção muito incorreta, muito desumana das empresas que resultam em acidentes de trabalho. Mas tudo que é bom dura pouco, e o nosso podcast oferece agora, para encerramento, as considerações finais do grande desembargador Paulo Izan. Bondade sua. Revista do coração, quero dizer, tal como esse que vos fala. Aliás, aqui está uma confraria azulina. Né? Então, saudações azulinas a todos e a todas. Bem, Paulo, assim, o tom da fala acabou sendo pesado, mas é importante dizer que há caminhos, há soluções. E eu não vejo, honestamente, solução fora da disputa política, porque rigorosamente o direito só vira direito depois de um longo processo político. E para os trabalhadores, sobretudo, isso significa articulação, cooperativismo, associativismo e formação sindical. Então, acho que no atual momento, penso eu, não há como caminhar fora da organização sindical. Então, sindicatos têm problemas? Claro que tem. O Clube do Remo, que é o Clube do Remo, tem, né? Mas o importante é que deve-se construir os sindicatos. Quanto houver mais participação, mais legítimos serão, e quanto mais legítimos, mais poderosos serão, e mais resultados conseguirão. Então, se eu puder deixar uma mensagem, é que os trabalhadores devem se unir, devem procurar seus sindicatos. Esse é o podcast do trabalho. Eu sou Paulo Gaia, entrevistei aqui Paulo Izan, e muito obrigado para você que assistiu por parte ou até o final.